Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então, turma, nós temos que fazer a leitura, tá? Desse texto aqui, Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Dentro do texto, o personagem narrador, certo? Ele tem que ler um texto na frente de todos os seus colegas, certo? E o nome do texto é Nós Matamos o Cão Tinhoso. Fala, o texto que ele lê durante a aula, fala sobre um grupo de crianças, tá? Que foram incumbidas de matar um cachorro com uma arminha de pressão, sabe? Uma espingardinha de pressão. A dor e a dificuldade que essas crianças tiveram em matar esse bicho. Esse cachorro se chama Cão Tinhoso. Lembrando que a gente está falando de textos, tá, africanos em português, mas no dialeto, né, no jeito de falar africano. Quem escreveu Nós Matamos o Cão Tinhoso é um escritor moçambicano chamado Luiz Bernardo Rouana. Quem escreveu Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, que conta a história do menino que tinha que ler na frente de toda a classe o Nós Matamos o Cão Tinhoso, foi esse escritor aqui, o Onjaki, tá? Que é um escritor angolano, certo? Então nós temos um escritor moçambicano que é citado no texto e um escritor angolano que escreve esse texto. Nós temos aqui uma chamada intertextualidade, certo? Porque dentro desse texto nós choramos pelo Cão Tinhoso, nós temos muitas referências ao Nós Matamos o Cão Tinhoso. No texto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, conta a história de um menino que tinha muita dificuldade de expressar os seus sentimentos pelo bullying que acontecia dentro da sua sala, certo? Então, o menino tinha vergonha de ler lá na frente e escorreu uma lágrima, por exemplo, porque o texto era muito forte, muito difícil, muito emocionante, muito dramático. Ele tinha medo de chorar e não podia chorar na frente da oitava série. Conta-se também que todas as crianças tinham um apelido e todos os apelidos eram de estiga violenta, como eles dizem. Eram apelidos não nem um pouco bonitos, certo? Então é um texto que fala de bullying na África. Então tem toda uma ideia de crítica em relação à nossa sociedade. E como as crianças sofrem uma espécie de pressão em sala de aula. O quanto essas crianças sofrem em sala de aula pelo bullying, por se preocuparem demais com o que o outro vai pensar. As piadinhas que vêm a partir de coisas que falam-se dentro da sala. Que falam dentro da sala. E isso é muito triste, né? Eu não vou ler o texto novamente, porque ele já foi lido durante as aulas ao vivo, certo? E só vou falar algumas coisas peculiares da língua, né? Porque por ser mesmo falando português,
é de um país diferente e algumas palavras se tornam estranhas para o português comparando com o português brasileiro. A primeira coisa é cão tinhoso. Cão tinhoso é o nome do cachorro. Cão tinhoso, né? A palavra tinhoso tem vários significados aqui no Brasil. E ele diz durante o, o texto que o cão tinhoso tinha feridas penduradas. O que isso quer dizer, feridas penduradas? É que não tinha mais lugar para colocar ferida no cachorro, no coitado do cachorro. Ele estava muito doente, né? Jacó é papagaio, tá? Jacó é o apelido do nosso narrador. Porreira se refere à professora de português que era bem porreira, que era excelente. Maca do cão, a maca seria a discussão sobre o cachorro. Cuecas, aqui no Brasil, cuecas é a roupa de baixo masculina, e lá cuecas é calcinha, é a roupa de baixo feminina. Slow é uma dança que se dança em casal, né? A dança do slow seria uma dança lenta, para dançar agarradinho, né? Mutuiakevela é o nome da escola onde ele estudava. Agostinho Neto é um escritor angolano, né? Cacimbo é o período em que ocorrem nevoeiros em certas regiões africanas, estação da seca. Nevoeiros, assim, é uma estação, né? Do dia, do ano em que ocorrem esses nevoeiros, né? Essa neblina que não é tão comum na África, né? Enfim, gente, esse é o Onjaki, que é o pseudônimo de Ndalu de Almeida, que é um romancista, contista e às vezes poeta. Também escreve para cinema e co-realizou um documentário sobre a cidade de Luanda. É membro da União dos Escritores Angolanos. Alguns livros seus foram traduzidos para francês, espanhol, italiano, alemão, inglês e chinês. E ele vende muitos livros aqui no Brasil também. Ok? Então, eu resumi basicamente o texto para vocês, né? A gente já leu esse texto em sala de aula, mas quem não teve a oportunidade de estar presente, é importante que leia esse pequeno resuminho, né? Aqui do texto que eu fiz. Um grande abraço a todos e até a próxima, sétimo ano!